Fica a dica de hoje, educação financeira. No momento em que a educação financeira entra no currículo da educação fundamental. Para tal, estamos aqui com a expert Rick da Saúde Financeira. O Instagram dele está bem aqui em tela. Confira lá que tem muito mais coisas para ele nos dizer. Mas hoje ele vai falar da educação financeira. Rick, muito obrigada por ter você de novo no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre finanças, educação financeira. A oportunidade é toda nossa de aprender um pouco mais, né, gente? Eu mesmo preciso muito, com certeza você também. E primeiro a gente quer saber o que é educação financeira, Rick. Educação financeira é falar sobre dinheiro, conversar abertamente, além dos tabus. Eu vejo de uma forma muito simples isso. Então, tudo que a gente começa a falar, conversar, etc., tem a ver com educação. Tem a ver com descobrir como que os outros fazem, como que a gente pode fazer também. E aí a gente vai colocando na prática do dia a dia. E quais são os preceitos da educação financeira? Simplicidade e disciplina. Quanto mais simples, melhor. O que existe hoje em dia no mercado são coisas muito sofisticadas, que são para poucos. E educação tem que ser abrangente, tem que ser ampla, tem que ser inclusiva. Então, quanto mais simples, melhor. Então, e é um aprendizado realmente, né? Aprendizado, a palavra a aprender mesmo é uma mudança de comportamento. A gente só aprende quando a gente muda. E às vezes é muito necessário, a gente precisa mudar. O que você acha que é crucial numa mudança de um aprendizado nesse sentido, de educação financeira, assim, para a pessoa ter? Colocar em prática, e além da teoria. Então você vai acertar, você vai errar, e aí sempre erros novos, né? Nunca erros antigos. E aprender com os erros, né? Aprender com os erros, mas é colocar em prática mesmo. E hoje nós temos muito acesso a informações de uma maneira rápida, através de internet, aí redes sociais e tudo mais. Então está muito direto, muito rápido, né? O aprendizado e a colocação em prática também. Rick, mas para que haja esse aprendizado tem que haver uma tomada de consciência, né? A conscientização é muito importante, né, não? Justamente isso, por conscientização e não por imposição. Tem que haver aderência. E havendo aderência, a pessoa consegue ver os benefícios e aí ela quer mais. Ela quer colocar em prática, ela quer fazer com que a coisa aconteça. Ela vê os resultados, ela sente os resultados. Sim, e qual a importância de adquirir e ter esse primeiro contato com a educação financeira desde os primórdios da infância? Então, eu costumo dizer que começa pelo aleitamento materno, né? Começa também pela naninha do bebê, do nenê. Já ali há uma disciplina, horário de mamar, horário do nenê dormir. Isso vai para a vida inteira. E a gente vai levar isso na nossa educação e também na nossa educação financeira. Uma imposição de limites, né? Até onde pode ir, até onde se chegar. Porque o limite na educação financeira é tudo também, né? Porque a pessoa sem limite, dá um cartão black para ela. E é verdade, assim, e isso, como você mencionou, imposição, mas de uma forma amorosa, delicada, bem materna, como uma mãe mesmo. Sim. Em algumas culturas, quando a gente pergunta, você é próspero? As pessoas respondem assim, sim, eu me dou bem com a minha mãe. Olha que legal. As culturas orientais têm muito a ver com a mãe, que ela é a provedora, é a nossa provedora primitiva, é essencial, é que nos faz sobreviver nos primeiros dias. É que a educação consistente é aquela que não se dá pelo temor, né? Sim. E se dá pelo amor, é diferente. Justamente, isso mesmo. Ricardo, e saúde financeira e educação financeira? Totalmente interligado e relacionado, né? Tem tudo a ver. No momento que a gente tem educação financeira, a gente sabe o que tem que fazer, a gente erra menos e tem menos problemas. Tendo menos problemas, a gente tem mais saúde, saúde física, saúde mental, por consequência, psíquica, saúde né? financeira também, né? Sim, sim. Num período que a gente sabe que, não só o período que a gente está vivendo e tal, mas o mundo, depressão, por exemplo, é algo gritante no mundo. E muitas vezes é uma falta de equilíbrio numa das três saúdes, né? Na financeira, principalmente, na mental, claro, na física. Mas havendo um equilíbrio, menos depressão nós teremos. Sim, sim. Rick, e saúde financeira, educação financeira tem a ver também com conscientização e preservação do meio ambiente, né? Como, por exemplo, preferir alimentos mais saudáveis que industrializados, não?
Com certeza. Nós vamos ter mais responsabilidade com relação ao nosso consumo com esse tipo de educação. Então a gente vai escolher entre um produto de uma empresa que é consciente com o meio ambiente, que está de acordo com normas amplas de benefício a todos, e evitar produtos que sejam nocivos para a nossa saúde, também para a ecologia, que possam trazer mal às pessoas. Excesso de embalagens, né, tudo mais, é uma pegada que as pessoas já estão tendo, uma conscientização que te economiza no bolso e na saúde, gente, e preserva o meio ambiente. Eu acho que é uma preocupação, a preservação do meio ambiente é uma preservação que todos têm que ter e que parte de cada um, não tem que esperar. A gente espera-se muito de político, espera-se muito enfim, de terceiros, mas tem que começar na gente sempre. Se cada um começar, pronto, ninguém para mais, ninguém termina, né? E às vezes não é só com o consumo, é também com o seu investimento. Quando você vai escolher uma ação para comprar, por exemplo, escolha de uma empresa que ela seja idônea, que é uma empresa que está preocupada aí com o todo maior, uma empresa que tenha produtos que sejam saudáveis, que não polua o meio ambiente, não destrua cidades, não mate pessoas. Então ter esse cuidado também, não só quando consumir o produto, mas quando for investir em ações, por exemplo, no mercado financeiro. Às vezes a gente investe em um fundo que tem ações de uma empresa que está fazendo um desmatamento na Amazônia. Um teste de animais. Teste de animais, né? Sacrificando aí. Exato. Isso está relacionado também ao acúmulo de lixos, né? Com certeza, o consumo desenfreado vai trazer consequências. Mas se a gente tivesse que dar conta do nosso lixo, não passasse isso para uma prefeitura, para um governo, etc., nós teríamos um outro tipo de relação com o consumo. A gente pensaria duas vezes em comprar um produto, sabendo que depois a gente vai ter que descartar os dejetos desse produto. Então a gente evitaria o consumo de supérfluos, por exemplo. Sim, assumir o compromisso para si, né? A responsabilidade para si. Sabe assim, separar o lixo, gente, fazer composteira. Aí quando você faz composteira, por exemplo, você pode produzir o seu próprio alimento, a sua verdura, por exemplo. Isso você pode morar num apartamento que você faz numa caixa de isopor, sabia? Então, assim, é questão de vontade também. Tem uma bandeira com relação aos plásticos. Se você tem um produto que tem plástico e um outro em vidro, compra um de vidro. Mesmo que falem que recicla plástico, mas leva 400 anos a degradação. Mesmo um plástico que tem hoje componentes aí, biodegradáveis, leva 4, 5 anos. Enquanto que um vidro você consegue reciclar de uma maneira rápida. E tudo isso faz parte, você talvez esteja imaginando, nossa, mas como assim? Tudo isso faz parte da educação financeira, gente. Tudo isso tem que estar agora nas escolas, sabe? Para as crianças aprenderem, economizarem, desde uma água de um banho, sabe? Ter limites, isso é muito importante, né? Essa questão da limitação. Enfim, é um tema amplo e que bacana que agora a gente vai ter isso, né? E qual o lugar adequado para descarte de materiais obsoletos? O legal é ir na causa, né? Então, evitar o consumo de algo que você não vai poder doar, que você não vai poder reciclar. E aí a gente acaba não gerando um descarte, não gerando lixões, não gerando problemas aí de bens ou itens que não tem onde serem descartados. Né? Acarretar mais problema onde já há problema, né? Com certeza, a gente vê aí que em alguns oceanos tem vários containers de lixo sendo jogados diariamente. Nós vemos aí a nossa vida marinha sendo comprometida por questão de plásticos, etc. Então o ideal é não causar isso e ir realmente na origem. Por que você está consumindo alguma coisa? Né? Qual a consequência daquilo que você vai consumir? Será que você consegue doar? Alguém pode fazer aproveitamento daquilo? Pode servir, por exemplo, para sustento de alguma pessoa, uma latinha de alumínio, de repente sustenta uma família. Sim, sim. Ao invés de uma garrafa de plástico. E essa conscientização, né, da vida marinha, principalmente, assim, você descartar no mar um plástico, você pode matar, né, um peixe que depois ele vai chegar mais caro na sua mesa. Por quê? Porque ele vai ficar em escassez e é a lei da oferta e da procura. Então, tá vendo como a pegada é essa da conscientização e que parte de você tem o controle da situação também, né? Se tem essa consciência, vai ter fartura de peixe porque eles não estão sendo mortos com plásticos, que bom, vai reduzir o preço porque está tendo fartura, né? A natureza agradece e seu bolso também.
É verdade. Um dado importante, petróleo, todo mundo pensa que está relacionado a transporte. Só 9% do petróleo é usado em transporte no mundo. 91% do petróleo é usado para embalagem plástica. Para plásticos, para material plásticos também, para componentes de carros, etc. Que depois vão nos causar um problema para os nossos netos, bisnetos. E vai encarecer o petróleo que você usa para o teu deslocamento, né? Então, também vai estar contribuindo aí com a sua mobilidade, você não utilizar plástico. Ricardo, a educação financeira é um exercício? Sim, é uma prática diária, tem a ver com disciplina, tem que virar um costume, tá? É como se fosse escovar os dentes. Hoje a maioria das pessoas não dorme sem escovar os dentes. Tem que ser assim. Então começa aí com 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, até virar 1 hora. Mais que 1 hora já é exagero. 1 hora a pessoa pode cuidar dos seus recebimentos, dos seus pagamentos, das suas dívidas, das suas aplicações, dos seus investimentos futuros. Sim, e é um desafio, todo novo é um desafio, né? Então a educação nas escolas é um desafio que, como, a seu ver, qual o maior desafio para as escolas brasileiras esse novo que vem aí, esse novo conceito, esse novo ensino, qual o maior desafio? E além dos tabus, né? As pessoas se prepararem para isso, elas entenderem o que é finanças, o que é educação financeira. Foi como o sexo. Eu lembro que há 20 anos atrás, nenhuma escola falava sobre sexo. Hoje já é comum falar sobre sexo. Ou se falava muito parcialmente, né? Assim, ou a 4 paredes. Mas tem que... mais confundia do que realmente ajudava, explanava, ajudava, e, enfim. Tem que ir além desses tabus, falar abertamente na escola, ter uma aula específica para isso. E também dentro das famílias, começar a conversar no jantar sobre dinheiro, conversar na roda de amigos, falar as dificuldades que tem, ou as facilidades que tem, né? Conversar sobre. E começa, eu acho que, preparando o corpo docente, né? Com certeza. O corpo docente tem que estar preparado, apto, para passar uma educação de qualidade e responsável, né? Porque é muita responsabilidade se adequar uma educação financeira de acordo com o que Com certeza. Mas iniciando, começando essa prática, começando essa cultura de educar as crianças com relação a dinheiro, nós vamos passar por uma transformação. Vai haver uma adaptação, vai levar um tempo, né, para que as pessoas aprendam a lidar com isso, comecem a lidar com isso de uma forma mais natural. Agora depois a gente vai ter uma transformação verdadeira. Eu confio que o nosso país, em menos de 20 anos, vai se tornar uma potência aí na área de finanças, vai ter uma liderança mundial, porque isso vai realmente causar um efeito duradouro. Imagina uma criança saber que ela recebeu a sua mesada lá, e aquela mesada tem que durar o mês inteiro, né? O próprio nome já diz mesada, tem que durar o mês inteiro, e pode sobrar um pouquinho para ela talvez comprar alguma coisa que ela queira, etc. Ela já saber administrar isso. Lidar com isso, né? Mas é muito interessante quando você fala de abertamente conversar isso à mesa, porque assim, a gente está falando de educação financeira nas escolas e os pais costumam aplicar a educação de que a educação quem dá é a escola, e não só na educação financeira, mas em qualquer âmbito da educação, os pais muito delegam essa função ao corpo docente da escola, e não é por aí, gente. A gente tem que assumir como pais a nossa responsabilidade, e não tem mesmo que ser um tabu. O pai tem que deixar o filho ciente, consciente, com limitações do que ele realmente ganha, porque senão ele vai ser criado achando que não tem limites, vai achar, se você fala que não pode, que não tem dinheiro, não tem dinheiro, passa cartão, assina um cheque, acha que é só uma folha que se assina, acha que é só, e que não implica responsabilidades, que não implica pagamento. Então tem que ter essa consciência, né? Inclusive das consequências. Então, se a criança na primeira semana já gastou toda a mesada, ela vai ficar 3 semanas sem dinheiro. E ela vai ter que aprender a lidar com isso. E quando adulta, ela vai tomar cuidado de não gastar todo o seu orçamento já nos primeiros dias. Então ela vai saber dosar os gastos, etc. Ter um controle, controlar a situação. E isso é controle de vida. Ele vai saber, ele vai crescer sabendo controlar a própria vida, né? Porque a vida dele vai estar em torno da saúde dele, a gente acabou de dizer, a saúde dele pode estar em torno disso. Então, você está incutindo saúde ao seu filho, ele está crescendo, sabendo lidar com as situações que a vida vai implicar. Porque os limites que a gente não colocar, a vida vai colocar, as pessoas vão colocar.
Então, a conta chega para todo mundo. Com certeza, né? Mais tarde ou mais cedo ela vai chegar. Agora então, nós estamos ao final do quadro, aí como o quadro é o Fica a Dica do profissional, do expert em educação financeira, que é o Ricardo Rick, da Saúde Financeira. Tá bom, eu vou te falar diretamente o que eu acho que você deve fazer como dica. Relacione os 10 principais problemas financeiros que você tem. Veja quais são os 10 fatores restritivos que você não consegue ir além desses problemas financeiros e peça ajuda. Peça ajuda para as pessoas que são mais resolvidas que você financeiramente e vá além, e veja o que acontece, vá colocando em prática, etc. E com certeza você vai ter melhores resultados. Perfeito, e aí fica essa dica para você, né, que a educação financeira que já é exercida por outras famílias em outros países. A Holanda, por exemplo, é um país super referência, sabe por quê? O rico no Brasil, o filho do rico não trabalha, geralmente não trabalha, não tem contato realmente com a moeda real, ela é simplesmente colocada à frente dele. E aí o que acontece? Ele cresce, a empresa do pai passa para ele e ele não teve contato com a empresa, ele não sabe o que faz com a empresa, e depois uma hora o pai não vai estar aí, e o que ele faz com essa empresa? Na Holanda, sabe como é que funciona? Eu vou te contar. Quanto maior o poder aquisitivo de uma família, mais cedo a criança começa a trabalhar. Quando eu falo cedo, é 10 anos, tá? Que aliás no Brasil é proibido, mas mais cedo começa a trabalhar e num cargo o menor possível. Filhos de grandes CEOs na Holanda iniciam com 10 anos lavando privada de restaurante. Você sabia disso? Aí quando ele chega na idade adulta, que ele é colocado pelo pai como CEO, ele vai ser colocado com qualificação para a posição que vai alcançar. E aí essa empresa vai continuar prosperando. É isso que a gente tem que aprender com países desenvolvidos. E tem uma grande coincidência. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e como office boy durante 2 anos e meio. Com acho que 14 anos que eu virei lá um auxiliar de escritório. Tá vendo? É por aí, é assim que a gente aprende. A gente está falando aqui aprendizado, e a gente aprende assim a ser gente, a gente aprende assim a lidar com o dinheiro, a lidar com a vida, gente, isso é vida. E é isso, a gente quer agradecer ao Ricardo e presenteá-lo com uma parceria com a Boom Floripa. A Boom Floripa que agora, a partir deste programa, vai estar nessa nova temporada em diante, presenteando todos os nossos entrevistados com uma arte deles, uma arte que foi desenvolvida, que não é, como muitos pensam, não é um programa de computação, um programa de computador. Não é, gente. É uma técnica mesmo, uma arte que eles desenvolveram, tanto que aqui na comparação da própria imagem do Ricardo, que aparece em tela, vocês vão estar vendo que é totalmente diferente. Ó, como seria? Como se fosse computação gráfica simplesmente, como é com a arte da Boom Floripa, ou seja, totalmente diferente. O Nativa está muito feliz com essa parceria, obrigada ao pessoal da Boom Floripa, ao Miguel em especial, que não pôde estar conosco aqui, em função da pandemia, a gente não pode ficar agregando muita gente às nossas entrevistas, né? Estou aqui com o Ricardo sem máscara, mas a gente está num distanciamento, tá, gente? Então a gente está cumprindo tudo direitinho, né, para que logo tudo isso acabe. Muito obrigada, tá, Ricardo? Eu Ricardo? agradeço a oportunidade e fico à disposição, né? A Emily está trazendo agora mais um look Maria Náutica, né? Agora, listrado que afina bastante o corpo, né, cara? Ele alonga, né? Na verdade, as listras na vertical ajudam a alongar. E essa aqui é uma proposta assim, bem navy. O listrado, que está em alta, e aí a sugestão
sugestão que eu te dou, olha, que bacana, calcinha mais larguinha, né? O topzinho também, quase que um band. E sempre cruza atrás, olha que bonitinho. Então dá pra fazer várias regulagens nele. A gente jogou com essa camisa, que também tem um estilo assim, ó, meio verão, tá? E por que não usar essa camisa, esse top e uma calça jeans? Um tênisinho branco. Já imaginou que coisa bacana que fica? Ela pode dar uma fechadinha aqui, ó, quando tiver com a calça, jogar essa parte aqui pra dentro da calça e fica... Perfeito, pra quem não quer ficar com a barriguinha tão à mostra, porque às vezes não tem a barriguinha da M, né? Então, mas tu pode aproveitar, dar aquela fechadinha, dar aquela coisadinha assim pra dentro da peça e fica bem descolado. E o corte perfeito, Maria Náutica sendo ressaltado aqui, corte inclusive que a Maria Náutica sempre preocupada com a sustentabilidade, tem esse cuidado, né, exatamente, de reaproveitamento de tecido, que isso é muito importante hoje. Não chega a ser um reaproveitamento. O que a Maria Náutica faz? Ela faz um estudo da modelagem para que o encaixe, na hora de cortar, que o encaixe fique o mais próximo possível para minimizar o gasto, aproveitar o tecido e para minimizar resíduos. Porque a confecção ela tem muito resíduo, né? A segunda empresa que mais produz resíduos. Então, se tu encaixar bem as peças e economizar ali, tu vai gerar muito menos tecido para poluir o meio ambiente, né? E falar nisso, Maria Náutica, além de tudo, ela tem peças, tecidos que são biodegradáveis, tá? E peças com proteção UV. Então não é qualquer coisa, né? Proteção UV para quem está direto no sol, exposta ao sol, nos dias de hoje, principalmente aqui no sul, né? Que o índice de câncer de pele é muito alto, é muito elevado, é fundamental, sem dúvida. E essa preocupação também de estar utilizando material biodegradável, isso é uma sacada muito boa da Val. A Val, que é a proprietária da Maria Náutica, que está morando na Itália, mas breve vai estar aqui com a gente no Galeria de Destaque, se destacando com personalidade, como empresária que só de olhar a marca e toda essa sacada que ela tem, a gente nem precisa falar muita coisa, mas a gente vai falar porque merece, né? Buscando por reduções de custos em suas contratações, a BWG tem a solução, por Carlos Augusto Bicalho. Carlos Augusto, obrigada por estar aqui. E primeiramente a gente quer saber quais são essas soluções em gestão de pessoas. Bom, a BWG ela é um hub de soluções para as áreas de gestão de pessoas e comunicação interna 4.0. Nós temos o intuito de ajudar as 3 principais dores de um RH, que é a folha de pagamento e tudo que está na sua órbita, a comunicação interna com gestão de engajamento e administração de benefícios e seguros. O objetivo dessas soluções é sempre atingir uma redução relevante de redução de custos, de aumentar a atratividade da empresa com relação a contratações e melhorar o seu nível, né, de turnover na empresa, com essa maior atratividade com os profissionais vão buscar mais, vão querer ficar mais na empresa e os de fora vão querer trabalhar na sua empresa. E quais os modelos de contratações em vigor hoje no Brasil? Bom, o mais difundido, o mais conhecido é o CLT, né? E a partir da reforma trabalhista de 2018, a gente teve uma ampliação da terceirização da atividade fim. Então, dentro da terceirização, existe a CLT, existe o cooperado, né, o cooperativismo, e a terceirização, o clássico, que é o PJ.
Só que em 2016 o governo ele identificou alguns profissionais dentro do PJ que de uns 20 anos para cá houve uma migração muito grande do CLT para essa modalidade PJ. Então o governo ele quis regulamentar, então a partir de 2016 ele começou a condenar algumas contratações de algumas características de PJs que trabalham apenas para uma empresa. Então essa ampliação da terceirização de atividade fim, ela foi justamente para aumentar a quantidade de cadeiras possíveis para ser a terceirização clássica. O que diferencia o PJ terceirizado para o PJ que é considerado pelo governo pejotização, que é uma contratação disfarçada, né? Um profissional terceirizado, PJ, ele pertence a um corpo de profissionais de uma empresa. Essa empresa é a que é contratada pelo cliente. Então, essa empresa ela aloca esse profissional nessa empresa contratante. E um PJ que é considerado pejotização é aquele PJ que trabalha somente para uma empresa e que ele emite a nota fiscal somente para uma empresa. E isso hoje é facilmente detectado pelo governo, porque pelo REINF você tem que emitir 3 informações básicas desse prestador de serviço, que é a data da nota fiscal, o número da nota fiscal e o valor da nota fiscal. Então isso é sequenciado. Então o grande problema é que esse profissional antes de 2016, ele só oferecia uma possível reclamação trabalhista, porque quando ele era desligado do projeto, ele por vício mesmo do mercado, as pessoas contratam PJs, mas tratam elas no dia a dia como CLT. Então ele recebia como PJ enquanto o contrato estava ativo, e quando ele é desligado, ele vai na esfera trabalhista e vai lá e tenta o vínculo, e que está muito fácil para ser comprovado, porque ele tinha e-mail, horário a cumprir, ele recebia ordens, ele tinha uma periodicidade. E agora com o REINF, ele é identificado na esfera fiscal, só que antes só ele oferecia um problema na esfera trabalhista. Na esfera fiscal, os dois recebem uma multa bem pesada. Então, sim, já tem muita gente, né, no mercado sendo autuado, televisões, empresas de transporte, muita gente sendo autuada. O problema é que o PJ ele oferece um custo mais baixo para quem emprega e ele tem um líquido maior. Então, o fato dele já experimentado essa modalidade, ele não quer voltar para o CLT, que é um modelo de contratação caro, tanto para quem emprega quanto para quem é funcionário. É o empregador, né? E é aí que entra o trabalho da BWG, Exato, com essas soluções para reduzir essas custas de uma forma que seja legal, né? Legal, Caso 100% algum. legal. A gente está entrando numa era de compliance muito bacana, onde o fazer certo não é mais chamado mico, como no passado, né? Então é muito bacana porque todo mundo acaba percebendo esse valor na empresa, isso reflete positivamente na marca da empresa e as pessoas se sentem mais seguras em se relacionar independente do modelo de contratação, né? A gente tem hoje no CLT uma carga tributária muito grande, né? Então esse é o grande entrave do CLT, e aí muita gente no passado migrava para outras modalidades de uma forma torta ou mesmo contratava no CLT tendo parte por dentro, parte por fora, e isso acaba trazendo complicações legais para a empresa. Então, a BWG, há 20 anos, a gente formatou um modelo de distribuição com equilíbrio financeiro dentro do CLT, que desonera em até 40% os custos de contratação. A gente trabalha com todas as prateleiras do e-social. Então, o vício maior do CLT é que a concentração dessa remuneração sempre foi no salário, na prateleira salário. A gente chama isso tecnicamente de prateleiras do e-social. E concentrando tudo em salário, a gente tem 100% dos tributos cobrados em salário. Sim. Então, existem em outras prateleiras do e-social várias vantagens e benefícios que o governo já criou há muitos anos, né? A última reforma trabalhista foi só uma readequação dessas regras, que podem ser utilizadas na característica individual de cada profissional, e a gente consegue desonerar essa folha tanto para quem emprega quanto o próprio profissional acaba tendo um líquido maior. Né? Então essa é a estratégia de remuneração que a gente tem aplicada ao CLT. A gente tem mais de 1.200 clientes espalhados pelo Brasil,
E a gente agora na pandemia acabou sendo muito assediado porque é o principal custo de uma empresa, né? Então a gente contribuiu muito também para que a gente evitasse o fechamento de muitas empresas.